Olá, meu nome é Isabelle, eu sou aluna do curso de Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes da UFRJ. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho. Para começar falando desse trabalho, eu tenho que falar sobre o GETAC, que é o Grupo de Trabalho Acervos Culturais do Centro de Ciências da Saúde, que tem como principal função o engajamento do corpo social do CCS para políticas de preservação do patrimônio cultural do mesmo. Para cumprir esse objetivo, o GETAC conta com algumas frentes de trabalho, como o projeto de extensão, que eu faço parte, e também em 2019 foi produzido e distribuído para todas as unidades do CCS o levantamento preliminar de acervos culturais, com a função de mapear e identificar essas coleções. Foi a partir desses dados que estão presentes no relatório de atividades 2019 e 2020 que eu comecei a ter interesse em desenvolver esse trabalho. Um dos principais dados desse levantamento é que 12 unidades do CCS que responderam, mas foram totalizadas 14 coleções. E dessas 14 coleções, apenas 54% estão disponíveis ao acesso ao público. Quando a gente pensa em 54%, é a maioria. Mas em relação à quantidade de conhecimento que esses acervos podem produzir e trazer para a universidade, ainda é um número bem pequeno. Mas falando sobre a trajetória e os antecedentes desse tipo de coleção, não parece ser uma coisa tão incomum. Os gabinetes de curiosidades, que eram grandes coleções particulares, que uma diversidade enorme de materialidades, o público de acesso era quem detinha essas coleções, que na época era quem tinha um certo prestígio social e econômico. Já o Museu Universitário, que o primeiro foi o Museu de Oxford, que descendeu de um grande gabinete de curiosidades, aquele momento era crucial para a educação a questão do objeto. Então, mais uma vez, essa coleção era restrita apenas a quem estava ali dentro do meio da academia. Mas com o avanço das ciências e da tecnologia e da educação, essa necessidade do objeto diminuiu e a necessidade de abertura dessas coleções e acervos para outro público surgiu. E foi a partir do século XX que esse tipo de discussão se intensificou, com a criação de órgãos que tratam de temáticas de museu, como o ICOM, e outros que tratam da cultura, como a Unesco. Esses órgãos promovem eventos e encontros que geram documentos que, por vezes, eles norteiam as ações e discussões de museus e principalmente dessa temática. A minha referência foi esse tipo de documento, que é a recomendação referente à proteção e à promoção dos museus museus e coleções, sua diversidade e seu papel na sociedade, que foi publicado no ano de 2015 pela Unesco, e nele são atribuídas funções para esses museus e coleções, que são a preservação, a pesquisa, a comunicação e a educação. Eu me atentei mais à comunicação e educação, porque, como as nossas coleções, que estão restritas ao acesso ao público, conseguem cumprir essas funções, e por que elas não cumprem, mesmo após tantos anos de discussão sobre isso? Se nós analisarmos os dados presentes no formulário, a gente vai ver que existe algum tipo de fundamento para isso. Primeiro tem esse dado de responsável pela guarda, a maioria diz que não existe. O segundo dado fala sobre o local de guarda, a maioria diz que existe um local de guarda, mas não sabemos se é um local adequado ou não. Outro dado muito importante é o dado de projetos ligados à preservação, a maioria diz não saber, ou realmente não existe um projeto ligado, à questão de preservação desses acervos. Falando sobre esses dados e analisando as questões da bibliografia que eu usei, existem alguns principais pontos que contribuem para isso. Primeiro, a ausência de um curador, esse profissional responsável por essa coleção, ele sabe o que a coleção precisa, quem pode acessar, como está organizada. Também a questão do espaço adequado, um espaço inadequado pode gerar possíveis perdas para essa coleção e também não tem como gerir essa questão de visitação e acesso. Em segundo lugar, questões financeiras da universidade, e também quando a gente compara com aquele dado de projetos de preservação, a gente vê que a preservação acaba sendo deixada um pouco de lado quando a gente pensa um pouco na universidade. Partindo daí, eu pensei em sugestões para aprimorar esse levantamento. Quando a gente aprimora o levantamento, a gente sabe exatamente em que questões estão problemas dessas coleções que geram essa falta de acervo. Então, se a gente detalhar mais, fica mais fácil a gente ajudar. E também a gente pode refletir um pouco. O museu tem um papel de levar à comunidade a difusão do projeto técnico e científico, de acordo com a realidade que ele está inserido. Como nós podemos fazer isso? A coleção em si não é capaz de fazer isso. Como nós podemos fazer isso se a gente tem sequer acesso a essas coleções? É isso, essas foram minhas referências. Esses são os dados técnicos.
Muito obrigada